porque o Senhor quer se mover no meio de nós. Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Se você não tiver medo de quem está do seu lado, ou de escuro, feche seus olhos. Senhor, nós te amamos. Te amamos, Senhor. Te bendizemos. Exaltamos o teu santo nome. E pedimos ao Senhor nessa noite mais de ti. Pedimos que o Senhor possa vir, Senhor, de uma maneira especial. Que o Senhor possa sondar os corações aqui nessa noite. E que cada um possa receber o que veio buscar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, nós nos expomos à Tua palavra. Nós viemos aqui para sermos confrontados pela Tua palavra, mas também para sermos confortados pelos Teus braços, para sermos consolados pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, opera maravilhas neste lugar. Abre os ouvidos, Pai, para ouvirem a Tua voz, o coração para receberem revelação da Tua palavra. Abre os olhos, Senhor, para que tenham visões espirituais, de propósitos eternos, Senhor, do Senhor para a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós temos muito para Te agradecer nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem falado muito com a igreja, com a nossa igreja aqui, sobre honrar ao Senhor, sobre o princípio da honra, sobre honrar ao Senhor. E Ele já falou, já nos ensinou a honrá-lo com os seus talentos, a honrá-lo com as suas palavras, a honrar ao Senhor com as oportunidades que Ele dá. Amém, igreja? Oportunidades que Ele dá a cada um. O Senhor vem nos ensinando: honre, me honre com as suas atitudes. E é esse o texto para os que anotam hoje. Honrar a Deus com atitudes. Você já aprendeu a honrar com talentos, com palavras e com as oportunidades que Ele dá. Nessa noite você vai aprender a honrar ao Senhor com atitudes. No dia que eu falei sobre honrar ao Senhor com as palavras, teve um pedaço ali onde que eu falei que muito mais do que palavras eram com ações, com atitudes. E é daí que sai essa ministração de hoje. Porque muitas vezes falamos e falávamos, né? Porque aprenderam, falávamos o que não devia. Mas muitas vezes fazemos o que não devíamos fazer. E precisamos aprender a nos comportarmos de maneira correta. Posicionamentos e atitudes certas no lugar certo. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas 20. E vamos ver uma história linda aí. Uma história que mostra uma crise no reino. Mas como pode? O povo de Deus pode entrar em crise? O povo de Deus pode entrar em crise? Será que o povo de Deus pode ser atingido por uma crise? Muitas vezes, homens e mulheres de Deus se encontram em crise. Homens e mulheres ungidos do Senhor, que estão fazendo a vontade de Deus, que estão servindo ao Senhor com o coração e não só com a mão, adoradores em espírito e em verdade, entram em crises. E nós vemos nesse texto uma história dramática.
O rei Josafá, ele é rei de Judá, filho do rei Asa, que ensinou para Josafá o que era certo. Asa já foi um rei, um bom rei, um rei que tinha temor do Senhor, e ensinou para o seu filho. E Josafá foi um rei segundo o coração de Deus. Ele foi um rei que andava nos propósitos eternos de Deus. Foi um rei reto. Isso está em 2 Crônicas 20:32 que eu estou te falando. Mas deixa lá na outra onde que eu falei. O rei Josafá tomou medidas quanto à justiça de Deus e a vida espiritual do seu povo. Isso quer dizer que Josafá era um rei, era um sacerdote de verdade. Ele não era um sacerdote omisso, ele não era um sacerdote que se escondia atrás do trono. Ele era um sacerdote que reinava. Ele reinava e reinava segundo a palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, ele botava o povo para orar. Ele botava o povo para jejuar. Ele era preocupado com isso. Ele era preocupado com as direções espirituais para o seu povo. Mas ele estava em dificuldade aí nesse texto. A crise entrou e apertou para o lado dele. Em certos momentos, sua vida pode entrar em crise. E diante de uma crise, assim como o rei Josafá, você pode estar diante do medo, da insegurança e do desespero. Eu não sei se você está assim, eu te aconselho, não se mexe muito na cadeira não, senão o de trás vai saber que você está nessa. Fica quietinho. Medo, insegurança e desespero. Isso foi o que aconteceu com Josafá. Vinha um exército grande, numeroso, moabitas e amonitas. Mas nós encontramos nesse texto, em 2 Crônicas, nós encontramos atitudes de um sacerdote, atitudes de um rei, atitudes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Sabe, é provável que naquele momento, é bem provável que neste momento, alguns lá na igreja Bola de Neve do Polo Ártico estejam passando pela mesma coisa. Cristãos zelosos, dedicados ao Senhor, dedicados à palavra, que se empenham, mas que estão sendo visitados pelo aperto, estão sendo visitados pelas crises, estão sendo visitados pela desistência, justamente no momento em que procuram acertar suas vidas com o Senhor, no momento em que ouvem a voz de Deus, ouvem os comandos e falam: agora eu vou por aqui, porque agora eu estou ouvindo Deus, agora eu encontrei, agora eu achei, agora eu vou entrar por aqui, eu vou seguir, e o meu ministério vai deslanchar, e o meu casamento vai melhorar, e os meus filhos vão crescer, e a prosperidade vai chegar. E aí são oprimidos, visitados pela opressão, pelo medo, pela insegurança. Simplesmente entram na crise. Tem alguém aqui passando por alguma crise? Enfrentando alguma crise? Aleluia. Aleluia. A primeira coisa que você precisa fazer na presença de Deus é ser sincero. E eu quero te avisar, Ele está aqui. Então seja sincero. Seja sincero. Aqui é lugar de sinceridade, de se expressar de verdade. Sobe na cadeira, pula, sai correndo, deita no chão. Ó, a outra sentou no chão. Ó. É assim, meu irmão.
Se sinta à vontade. A crise, ela está associada a duas coisas. Perigo e oportunidade. Perigo e oportunidade. Toda crise traz um sentimento de perigo. Um sentimento de um perigo iminente. Vai acontecer alguma coisa. Será que eu vou conseguir pagar aquele boleto? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou resistir? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Perigo. Mas junto com o perigo vem a oportunidade de sairmos vencedores ou de sairmos perdedores. A oportunidade é para os dois. Você é que vai decidir se você vai sair perdedor ou se você vai sair vencedor. Você vai sair o quê? Vou te dar outra chance, porque está difícil aqui o negócio. Você vai sair o quê? Vencedor! Aleluia. O problema é justamente que na hora da crise, movidos pelo sentimento de perigo, quer dizer, o medo, a insegurança, as pessoas, os cristãos lá da Bola de Neve do Polo Ártico, porque os daqui não, os de lá, eles perdem a oportunidade de vencer, eles perdem a oportunidade de romper, e aí começam a murmurar, começam a falar mal. Começam a falar mal do marido, falar mal do pastor, falar mal da esposa, falar mal do patrão, começa a falar mal do líder, começa a falar mal. Parece que aquilo alimenta ele fala mal, ele fala muito mal. E começa a abandonar a fé. E junto com o abandono da fé, abandona a comunhão com Deus, perde o relacionamento com Deus, já não ora mais daquele jeito, já não jejua mais, já não adora mais, perde a comunhão com a igreja, com os irmãos. Ah, meu irmão, quer ser tratado? Fica junto da igreja. Não é não, Cristian? Passa 2 dias, só homem. Quer ser tratado? Se junta. Vai para a célula. Vai para o mergulhando. Vem para o devocional. Quer ser tratado? Vem para a igreja, meu irmão, se você quer ser tratado. Mas outros cristãos, eu espero que os daqui da Bola de Neve de Ponta da Fruta, eles agem como Josafá, que apesar de reconhecer o perigo, apesar de reconhecer que, meu irmão, está estreito, estou numa crise, ele não perde a oportunidade de romper, ele não perde a oportunidade de conquistar, ele não perde a oportunidade de alcançar a sua vitória. Sabe, e olhando para esse texto que eu não li ainda, calma, a pregação vai começar. Olhando para esse texto, eu encontro algumas atitudes de Josafá. Alguém sabe quantas atitudes eu encontrei? Foi 48. O pior é que eu encontrei 48 mesmo. Mas como? Temos 2 visitantes ali hoje, pela misericórdia. Senão eles não vão voltar, pô. Vai acabar o culto que horas? Pela misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Eu, pela misericórdia, consegui resumir em 5 atitudes, amém? 5 atitudes. 5 atitudes do rei Josafá. O rei Josafá. Está pensando é na panela que está ali embaixo. Olha aqui. 5 atitudes que o rei Josafá nos ensina nessa noite. Tem alguém querendo aprender as 5 atitudes? Agora está parecendo Bola de Neve. Agora está entrando no clima. Então anota aí. A primeira atitude é lidar corretamente com o medo. Meu irmão, o medo está aí. O problema é enfrentar ele. O problema é enfrentar o medo. Mas você não pode ser frouxo. Você tem que enfrentar o medo. E tem uma forma correta de se enfrentar o medo. E eu vou te falar agora. Abre a tua Bíblia aí. Já deve estar aberta, né? Misericórdia. 2 Crônica 20. 1. 20.
capítulo 20, versículo 1. Não é 2 Crônica 21, não. Está embolando tudo, está tudo tremendo, está aqui balançando. Eu me perco, eu me acho. Aleluia. Tem um caldo ali me esperando para daqui a pouco. Amém. 2 Crônicas 20. Quem já abriu, dá um glória. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti um povo grande, uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engede. E então Josafá tremeu. Meu irmão, Josafá teve medo. Calma aí, não acabei de ler não. Josafá teve medo. Então Josafá tremeu. Aí, depois de tremer, pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir. Recalabaredequei andanai. Santo é o teu nome, Jesus, e não há quem possa te resistir. Josafá, diante de uma crise, ele se põe a clamar ao Senhor. Ele não faz como aquele outro povo que vai murmurar, que vai falar mal. Ele se pôs a orar. Ele convocou o seu povo: vamos jejuar. E o povo se ajuntou com ele. A crise é a oportunidade de você se consagrar ao Senhor. Se você entrou numa crise, foi a oportunidade que Ele te deu para que você se consagre a Deus, para que você possa vencer o medo. Há momentos em nossa vida, em nossa caminhada, que o medo nos alcança. Até o rei teve medo. O pastor tem medo. O líder tem medo. O cristão tem medo. Há momentos em que o medo pode nos alcançar. Há momentos em que um cristão cheio do poder de Deus, com o Espírito Santo transbordando, e o medo visita ele. Mas não confessar isso diante do Senhor pode ser um sinal de religiosidade, de falsa espiritualidade, daqueles crentes que a gente está cansado de ver andando na rua, com cheiro de crente, com cara de crente, com a Bíblia debaixo do braço. Falsa espiritualidade. Chega na presença do Senhor e não se expõe, e não fala, e não abre. Senhor, eu estou passando por uma crise. Senhor, eu tenho um problema e eu preciso que o Senhor me ajude. Ele se expõe na presença do Senhor.
O rei se expôs. O medo, ele pode vir, ele pode tentar nos alcançar, mas ele não pode nos paralisar. Ele não pode nos paralisar. Ele não pode roubar a nossa fé. Ele não pode roubar a nossa esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo na glória. Só o amor perfeito lança fora todo medo. E o amor perfeito é o Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então nós precisamos nos encher de amor. Aleluia. Nós vemos nesse texto que diante da crise do medo, ele partiu para uma estratégia infalível. Infalível. Que você vai aprender hoje. No momento em que a crise chegar, no momento em que o medo vier, que a insegurança, você vai fazer assim como o rei Josafá. Você vai correr para os braços do Pai. Você vai correr para os braços do Pai, para o colo do Pai. Você vai entrar em oração. Você vai entrar em jejum. Você vai confessar. Você vai abrir a sua boca e verbalizar. Você vai confessar. Você vai entrar em comunhão com os irmãos. Você vai chamar o seu povo. Você vai chamar a sua casa, a sua célula, a sua igreja, o seu povo, o povo que está em volta de você, quem trabalha contigo. Olha aqui, aconteceu, a crise chegou, mas há um Deus que eu confio nele, que é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Santo é o teu nome, Jesus. A batalha não é para fugir dela, muito pelo contrário, é para ir lá e vencer. Mas na hora da batalha, o que muitos fazem é abandonar o Senhor, abandonar a fé, abandonar a igreja, abandonar a família, abandonar os amigos. Quando a crise chega, murmura, reclama. E na sua murmuração, na sua reclamação, o que você está fazendo, você não, eles lá, o que eles estão fazendo nesse momento eles estão preparando um solo que é fértil e adubando a terra com murmuração, com reclamação. E o fruto disso é esterilizar a tua fé. A tua fé passa a não valer nada. Na verdade, até mesmo você vai duvidar dela. Mas hoje, nessa noite, você precisa tomar uma decisão de vencedor. Você precisa tomar uma decisão de vencedor. Convoque sua família para uma grande mobilização. Convoque a sua célula, convoque a sua igreja, convoque o povo que vive atrás de você, que vive junto com você, para se mobilizarem contra a crise, contra o medo que ela traz. Entre em oração, em jejum, confesse ao Senhor. Porque na hora que você confessar, e por isso que eu te perguntei naquela hora, porque na hora que você confessar, na hora que você abrir a sua boca e verbalizar, que você tornar um público espiritualmente, a provisão do Senhor te alcançará, em nome do Senhor Jesus. A provisão do Senhor te alcançará. A segunda atitude que nós encontramos com o rei Josafá, nesse texto, continuamos lendo lá, nós paramos no 6, vamos ler o 7. A segunda atitude do rei Josafá é crer na aliança e esperar as promessas de Deus. Crer na aliança firmada, creia na aliança firmada e espere as promessas do Senhor. Espere as promessas do Senhor. 2 Crônicas 20, versículo 7 diz assim: porventura, ó Deus nosso,
Não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitarão nela, e edificarão nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia. Existe uma aliança entre você e Deus, feita por Jesus Cristo. Existem promessas sobre a tua vida, promessas que são tuas, que você tem que se habilitar a conquistá-las, a recebê-las. A crise é uma grande oportunidade de nos consolidarmos nas alianças e nas promessas de Deus. As alianças que fazemos, as alianças que fazemos com o Senhor, as alianças que fazemos na igreja, a aliança que fazemos no casamento, alianças feitas e nos propósitos do Senhor. E precisamos falar ao Senhor, como Josafá fez. Não foi o Senhor que falou isso, isso e isso? Edificamos uma casa para o Senhor, para o Senhor habitar, e agora nós clamamos a Ti perante a Tua casa. Tem alguém aqui que é casa de Deus? E que o Senhor na angústia, o Senhor me ouviria na angústia, na aflição. Aí você pensa assim: pô, mas pera aí, Deus sabe de todas as coisas. O argumento do religioso: Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que eu estou passando. Se Ele quiser me abençoar, Ele me abençoa. O que é meu ninguém toma, está guardado e tal. Ninguém toma mesmo não, mas você também não pega. Porque quem precisa lembrar quando fala não é Deus, que Deus não se esquece de nada. É você que precisa lembrar do que Ele te prometeu. É você que precisa mudar de vida. É você que precisa tomar vergonha na cara e ser um crente de verdade. É você que precisa. É você que precisa saber quais são as promessas que o Senhor tem para a sua vida e tomar posse delas. Ele é fiel e justo, e Ele tem um compromisso com a sua palavra, e a palavra dele não pode voltar vazia, ela não pode voltar, ela tem que se cumprir o que lhe apraz, e fazer prosperar ainda. Somos nós que precisamos manter as lembranças das promessas vivas, manter a lembrança da aliança que temos. Quanto maior for a revelação da aliança e das promessas e do amor de Deus, mais efeito terá a comunhão com os irmãos, a oração, o jejum e a confissão. Quanto mais entendimento você tiver do poder de Deus, da aliança que você tem com Ele, quanto mais revelação você tiver do perdão, da misericórdia, da graça, mais efeito fará as armas espirituais. Porque jejum, oração, comunhão, sabe, precisa ser espiritual. Tem gente confundindo jejum com regime, com dieta. Isso é religiosidade. Isso é uma falsa espiritualidade. Sabe, não tem poder nenhum uma oração, um jejum, uma comunhão entre irmãos, se não for espiritual. Se não tiver revelação de quem é, da aliança que tem, passa simplesmente a ser um evento como qualquer outro. Proclamar a aliança e as promessas de Deus nos consolida na aliança e nos livra da murmuração.
Quando temos revelação de quem somos, quando temos revelação de quem é o Senhor e da aliança que Ele tem conosco, você não murmura mais, você não reclama mais. Você faz como Paulo: Senhor, se esse sofrimento é para o cumprimento do teu propósito na minha vida, está tranquilo, eu seguro a onda. Ser cristão não é um mar de rosas, não. Muito pelo contrário. Cristão, para ser cristão de verdade, para ser crente mesmo, de verdade, tem que ser homem pra caramba. E mulher também, tem que ser mulher mesmo. Se for mulher meia boca, não vai não, não vai aguentar. Vai espirrar, vai vazar, não vai ficar. Ou vai ser mais um religioso, se esforçando para se ligar a Deus. Toda murmuração tem aliança com a sua própria alma, tem aliança com a sua carne. A murmuração tem uma aliança com a carne, tem aliança com os desejos do mundo. Você precisa parar de murmurar, crer na aliança e nas promessas de Deus sobre a tua vida. Josafá nos ensina isso. Na hora da crise, ele reivindicou. Reivindicar não é falar: Deus, você é obrigado. Deus não é obrigado. Muito pelo contrário, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos fazer prosperar. Não é uma obrigação para Ele realizar um sonho teu. Não era uma obrigação para o Senhor realizar um projeto teu. Muito pelo contrário, Ele se alegra em abençoar os filhos. Terceira atitude de Josafá: fixar os olhos no Senhor. 2 Crônicas 20, versículo 10. E agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, entretanto, contudo, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Todo o povo estava perante ao Senhor. Senhor, vem uma multidão para nos destruir. Senhor, o mesmo povo que antigamente, quando o povo estava no Egito, no comando de Moisés, nós podíamos ter destruído, mas o Senhor falou para desviar, para não ir lá e destruir eles. Agora eles querem nos destruir, Senhor. Agora eles estão vindo e eles crescem muito. Talvez eles sejam do balneário, é filho pra caramba, e aí cresce rápido. Agora nem mais do balneário, agora é Pão da Fruta, né? Que generalizou, agora é grávida que não acaba mais. Glória a Deus, aleluia. Então o povo cresceu e o povo está vindo. O povo está vindo, Senhor. Mas nós estamos com os olhos fixos em Ti, Senhor. Nós esperamos no Senhor. E as mulheres e os filhos, todo mundo, Senhor. A crise é a oportunidade para você olhar para Jesus. A crise é a oportunidade que o Senhor está te dando para você olhar para o Senhor.
A regra básica da nossa vitória em qualquer situação é jamais desviarmos os olhos do Senhor. Jamais desviarmos os olhos do Senhor. Jamais desviarmos os olhos do Senhor. Geralmente a crise ela mexe com o foco das pessoas e faz com que ela desvie os olhos do Senhor para fixá-los no adversário, no problema, na incapacidade, na impotência. Eles poderiam ficar ali, são gente pra caramba, é muito grande, mas eles somente confessaram: Senhor, é gente que não acaba mais, mas meus olhos estão em Ti, Senhor, mas meus olhos estão em Ti. O que eles estão dizendo? Senhor, tá difícil, tá complicado, apertou, mas Senhor, eu só tenho olhos para Ti. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança precisa ser o Senhor. É exatamente por não fazer isso, por não fixar os olhos no Senhor, que nos momentos de crise, que muitos enfraquecem na fé, perdem a esperança da vitória e do livramento, da solução. Nessa noite o Senhor está falando com você, independente do teu problema, é contigo mesmo, independente do teu problema, fixe os olhos no Senhor Jesus, fixe os olhos nele. Quarta atitude de Josafá: sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Tem alguém aí querendo ouvir a voz de Deus? Tem alguém aí ouvindo a voz de Deus? Aleluia. 20, versículo 14. E então veio o Espírito do Senhor. Aleluia. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, dai ouvidos, congregação, dai ouvidos, bola de neve, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão é de Deus. Ore calabaredequei andanai. Santo é o teu nome, Jesus. Não temais e não vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e aos achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. A crise é a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus, de ouvir a voz do Senhor. Infelizmente, no momento de crise é comum que muitas pessoas inclinem os ouvidos para outras vozes, menos para a voz de Deus, menos para a voz de um profeta, menos para a voz do pastor, menos para a voz do líder, menos para a voz de quem é temente a Deus. E aí murmura contra Deus e reclama: por que, Senhor? O Senhor me desamparou. Murmurando, o Senhor não desampara, está falando mal dele. Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração? Foi você que se afastou, foi você que pecou, foi ele continua no seu trono de honra e glória, ele continua no mesmo lugar eternamente. No momento da crise é o tempo mais propício para se ouvir a voz do Espírito Santo.
e crer que nesse momento o Senhor nos levará a um outro nível. Ele crê que o Senhor mudará a nossa história, que o Senhor restaurará, que o Senhor devolverá o que foi roubado, que o Senhor fará novo, fará novas todas as coisas, que o Senhor vai trazer a existência que não existe, que o Senhor soprará vida onde só há morte. Por isso, diante das crises, misericórdia, querendo atrapalhar agora. Por isso, diante das crises, devemos permanecer ligados no Espírito Santo, porque Ele sempre tem as soluções para as nossas crises. O Senhor sempre tem as soluções para as nossas crises. Chega de sermos conduzidos pelas vozes da nossa alma, pelas vozes do inimigo, pelas vozes de pessoas que não falam em nome do Senhor. Toda crise, material, emocional, ministerial, está inserida num contexto espiritual, o que torna o momento da crise extremamente propício para a manifestação profética da voz de Deus, para a manifestação profética do Espírito Santo. No momento da crise, o Senhor visitou um profeta dele no meio do povo, e ele levantou e falou: a crise, a luta não é tua não, a luta é de Deus. A tua luta não é tua não, é do Senhor. Diz o texto que quando o povo tomou um posicionamento com o Senhor, apesar da grande crise, a palavra profética foi liberada, trazendo consolo para o povo, trazendo segurança, trazendo uma direção para a vitória. Ele falou por onde deveria passar: desce lá pela ladeira de Gize. O profeta falou como que ia acontecer, mas só que as pessoas, o povo estava sensível à voz de Deus, o povo estava com os ouvidos abertos para a voz de Deus. Tem alguém aqui que está sensível à voz de Deus? Que está sensível às direções de Deus? Então eu libero a palavra sobre vocês. Levante as suas mãos. Não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Recalabará de que, checarabará de que, andanai, ouri calabará. Santo é o teu nome, Jesus. A palavra de ordem foi: não tenha medo. Não se assuste com essa batalha. Essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Como é bom saber que Deus cuida de nós. Como é bom saber que Ele está atento a todos os detalhes, a todas as coisas. Como é bom saber que Ele toma para Ele as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas aflições, as nossas dificuldades. Ele pega para Ele. Nossas batalhas não são mais nossas, são do Senhor. Aleluia. E aqui está a quinta atitude de Josafá, que nós podemos aprender com ele hoje. Louvar e adorar ao Senhor para vencer. Louvar e adorar ao Senhor. 2 Crônicas 20:17. Desta peleja não temeis de pelejar. Parai, está de pé e vede a salvação do Senhor. Não pare de pelejar, não pare de pelejar. Parai, está de pé e vede a salvação do Senhor para convosco ajudar. E Jerusalém e Bola de Neve, não temais,
nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. Amanhã, segunda-feira, saia, porque o Senhor está junto com você. E então Josafá se prostrou o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante ao Senhor e adoraram ao Senhor, e adoraram ao Senhor, e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos do coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel. A Bíblia diz, com voz alta. Aqui está em alta voz, aqui está em voz alta. Isso quer dizer, eles eram bola de neve, eles gostam de fazer barulho. Em voz alta, sem vergonha de adorar o Senhor, eles se expressavam na presença do Senhor. Eles entraram com louvor e adoração. E pela manhã bem cedo se levantaram e saíram pelo deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Credes nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa. Que louvassem a majestade santa. Saindo diante dos armados, os levitas foram para frente da armada, para frente dos guerreiros. O Senhor não busca guerreiros, o Senhor busca adoradores. Adoram o Espírito em verdade. Os que adoram o Espírito em verdade. Na frente dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, e foram confundidos, e foram confundidos. O Senhor está dizendo nessa noite: adora Ele, que Ele vai confundir a tua crise. Ele vai pegar os teus inimigos e vão confundir, e eles vão se matar, e eles vão, sei lá, e eles vão para o lugar que o Senhor determinar. Mas você vai adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A crise é a oportunidade perfeita para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Não basta saber quem o Senhor é e nem o que Ele pode fazer. É preciso agir, é preciso ter uma atitude de vencedor no Senhor. Uma vez que o Senhor tenha falado, uma vez que o Senhor te deu ordens, uma vez que o Senhor te falou o que fazer, só nos resta obedecer. Só nos resta obedecer e pôr em prática os seus conselhos, assumindo uma atitude de adoração e de louvor, mostrando assim que estamos descansando nele, e não na espada, e não na flecha, e não no teu contra-cheque, e não no que você sabe fazer, mas no momento em que você adora ao Senhor, você está falando: Senhor,
Eu confio no Ti, Senhor, eu descanso no Senhor. Eu confio na Tua soberania e na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O louvor e a adoração devem fazer parte da vida do cristão que quer vitória, seja na crise ou fora da crise. Diz o texto que os levitas, vestidos de ornamentos sagrados, deviam ir à frente do exército louvando a Deus com ações de graça, proclamando a misericórdia e a eternidade do Senhor. Quando começaram a louvar, a adorar o Senhor se pôs em emboscada contra os adversários e eles foram desbaratados. Louvor e adoração atraem o favor e as ações do Senhor a nosso favor, atraem a graça do Senhor, atraem a misericórdia. Seja em que tipo de batalha você esteja travando, seja em que nível você esteja, seja onde você estiver, qual seja o seu problema, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore, 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 adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore. Vamos adorar ao único digno de adoração, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como está a sua vida? Como está a sua vida ultimamente? Como está a sua vida atualmente? O Senhor está te dando uma oportunidade agora. O Senhor está te dando uma oportunidade agora de você entrar na presença de Deus. A crise cruzou o seu caminho. A crise cruzou o seu caminho. Agora chegou a hora de você pôr em prática, fazer o que Josafá fez, se expor no meio da congregação. Há lutas que você está travando em favor da sua família, em favor da sua saúde. Chegou a hora. O medo está se levantando contra você. O medo está se levantando contra você. O medo está se levantando contra você. É claro que o Senhor pode livrar você de passar pelas adversidades, mas Ele permitiu que esta situação te alcançasse, porque Ele quer lhe dar uma experiência nova. Ele quer que você cresça. Ele está te preparando para vitórias maiores, para conquistas maiores. Ele está te preparando para o melhor dEle. Nessa noite, nós temos muito a aprender com Josafá. Aprenda a lidar corretamente com o medo. Vença o medo. Rompa. Aprenda a crer na aliança. Você tem uma aliança com Jesus Cristo. Você tem uma aliança com a sua esposa, com o seu marido. Você tem uma aliança com seus filhos. Você tem uma aliança com seu pastor, com a sua pastora, com o seu líder. Creia nas promessas de Deus. Ore calabará, re calabará de que.
No momento da crise, é necessário fixar os olhos no Senhor. Tire os olhos da multidão. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as impossibilidades. Olhe para Jesus. É necessário abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus, O Senhor está te falando nessa noite. Ouça a voz dele. Adore. Louvar e adorar a Deus. Louvar e adorar a Deus. Louvar e adorar a Deus para vencer. Não desanime. Não desista da batalha. Semeie as atitudes corretas. E prepare-se para um tempo sobrenatural na presença de Deus. Adore. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Honre ao Senhor, adora Ele agora. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá,
tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. E como aquele povo, o mais alto que você puder. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Brilha, Senhor, brilha nesse lugar, nas nossas vidas. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge. Diga mais alto o nome dele, Jesus. O nome dele, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. E Jeziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e tu, ó igreja Bola de Neve, assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Pois a crise, pois a batalha, pois o que você está vivendo é do Senhor Jesus. Assuma as atitudes de um rei. As atitudes de um rei que a Bíblia diz que era reto, segundo a palavra de Deus. Assuma as atitudes dele, e você verá, e você verá, e você verá, e você verá o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Se você crê que essa palavra é para você, dê uma salva de palmas.